Salmos 2, versículo 4. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. O tema desta mensagem é zombaria de Deus aos rebeldes, tanto hoje quanto no futuro. Meus irmãos, estes salmos apresenta-nos uma visão impressionante da agitação dos povos contra o ungido do Senhor. O ódio da natureza humana contra o Cristo de Deus. Não é necessário melhor comentário sobre esse trecho do que a canção apostólica registrada em Atos 4, 27 e 28, quando diz assim: de fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Assim, vemos as nações se ajuntarem contra o reino de Deus, lançando-se de um lado para o outro, como as ondas revoltosas no oceano em meio à tempestade. E notamos os povos imaginando em seus corações coisas vãs contra Deus. Os reis da terra se levantam, querendo determinar a intenção de prejudicar. Eles se opõem contra Deus, se levantam de todas as formas para resistir ao príncipe da paz. Mas o que eles dizem no seu íntimo, o que eles guardam nos seus corações. Sejamos nós mesmos os nossos próprios deuses. Trata-se de algo em que o homem tem persistido desde a criação e continua até hoje. O reinado glorioso de Jesus nos últimos dias não se consumirá, e até que uma luta terrível venha sobre as nações. E a sua vinda será como fogo de ourivas e como sabão do lavadeiro, e aquele dia vem ardendo como fogo. A terra não ama o seu monarca legítimo, mas adere às enganações do maligno. O propósito firme de Deus é exaltar o seu Filho sempre, e o reinado sublime de Jesus sobre todos os seus inimigos. O estabelecimento de Davi no trono, apesar de toda a oposição levantada pelos inimigos naquela época, é o tema deste salmo. Muitos se levantaram, se ajuntaram, apontando a rejeição de homens quanto ao reinado de Davi. E da mesma forma, ali Davi retrata o que iriam fazer quando Jesus viesse como homem, para aqui nesta vida, subir ali na cruz e tomar o que é seu, o reino. Assim entendemos que o reino ele já está estabelecido. Não depende do homem aceitar ou não. Sabemos que tem uma estratégia armada, pronta. Ela já está toda elaborada pelo inimigo contra o reino do Senhor Jesus. Eles as apavoram, eles manipulam, enganam, eles estão mentindo a respeito. Eles querem formar seitas. O mundo dentro das igrejas. Muitos de mente e discernimento fraco estão dando crédito a isto. É triste, lamentável. Davi teve muitas rejeições em seu reinado. Houve perseguições, houve guerra, mas já no final de sua vida, com seu reinado estabelecido, ele diz assim, segundo Samuel 22:
O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu escudo, meu refúgio. E assim Davi exaltou ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, por lhe garantir a vitória. Assim também fez o Senhor Jesus, cumprindo o seu ministério aqui na terra. Em tudo ele exaltou, em tudo ele glorificou a Deus, mesmo em meio a tantas oposições, das mais variadas possíveis, tramadas pelo maligno e executada por aqueles que terão as almas ardendo no fogo eterno. Mas sem temer, não recuou, por amor à realização do projeto de resgate do homem, conforme a vontade de Deus. Ele venceu a morte, ele nos garantiu o retorno ao lar celestial. Por isto, a glória é para ele, a honra é para ele. Uma palavra destinada àquele que foi salvo, aquele que é o eleito, o predestinado. Quanto a isto, numa forma de diminuição de si mesmo, Calvino, em um dos seus livros, ele diz assim, próximo já da sua morte, ele diz assim: não escrevam o meu nome no túmulo, nem digam a ninguém onde estarei enterrado, pois eu não sou ninguém. Quem deve ser conhecido, quem deve ser honrado é o Senhor Jesus Cristo. Isto, Deus está vendo lá do céu, a posição do seu servo também. Agora, quando o homem não ama o Senhor, mas ele vive aqui na terra se ajuntando com o ímpio, e pior de tudo, se opondo ao avanço da gloriosa obra do nosso Deus, ao reino do Senhor, saiba que você chegou a um patamar deplorável, de miséria. Quando o ímpio, ele chega às profundezas e ao pior ponto do pecado, aí ele vai desdenhar. Ele vai mostrar o quanto ele é vil. Ele vai revelar a falta de consideração. Ele vai zombar. Como diz alguns exemplos da palavra, então o hebreu desdenhará de Moisés, dizendo: quem tem posto a ti como maioral e juiz sobre nós? Então Acabe vai disputar contra Miqueias, querendo que Miqueias profetize a favor dele, como diz em 1 Reis 22, 18, porque ele não profetiza o que é bom para mim. E Miqueias, falando a verdade vinda da parte de Deus, foi esbofeteado, foi injuriado, e até mesmo aqueles que andavam com Miqueias, os profetas ali, sem discernimento, ficaram contra o homem de Deus, o abandonaram. Isso, de alguma forma, toca em você que está me ouvindo agora. Você foi rejeitado na sua igreja pelo homem por falar a verdade, por querer a verdade, por querer honrar e glorificar a Deus. Você foi abandonado por aqueles que andavam contigo evangelizando nas reuniões solenes de busca a Deus. Quantos anos passados ali e você foi abandonado? Meu irmão, não se preocupe. Deus está vendo e rindo deles. E ainda para completar, todo rapaz de Betel vai escarnecer de Eliseu. Todo adolescente lá de Betel vai escarnecer de Eliseu. E irão caçoar dele dizendo: sobe, careca, sobe, careca. A palavra do Senhor em 2 Reis 2, 23 diz assim, vendo que ali a palavra subir, ela está na tradução hebraica, a mesma para quando diz da subida de Eliseu para o céu. E eles queriam fazer algo que fosse semelhante,
Elias estava certo, mas Eliseu, quem sabe, talvez. Então Elias subiu para o céu. Elias era cabeludo. E com isto, aqueles adolescentes estavam, de alguma forma, desacreditando em Eliseu. Elias subiu. Será que você vai subir também, careca? O ministério de Elias foi frutífero. O seu será frutífero? Assim, eles desdenham. Ou seja, os adolescentes espirituais só querem saber dos louvores que arrastam multidões. Muitos vão ao culto para dançar, para pular. Eles irão fazer a sua apresentação. Irão fazer como se fosse um show gospel. Mas quando vem o momento da exposição da palavra, o momento mais sublime do culto, o momento onde Deus vai se revelar, o momento onde Deus vai falar através da sua palavra, estes adolescentes espirituais zombam. Eles não dão crédito, nem sabem que veio porção dobrada sobre Eliseu. Eles não conhecem, mas contam a hora, os minutos, para logo o culto acabar. E quem sabe se ajuntar numa praça de alimentação. Enquanto eles estão ali no culto, os dedos coçam no período da palavra, querendo cutucar o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, seja o que for, eles desdenham os ministros espirituais enviados por Deus. Eu digo uma coisa, Deus está vendo tudo isso lá do seu santo templo. O seu trono está assentado e Ele está vendo tudo isso. E Ele está rindo quando vocês se ajuntam com um propósito racional e desvalorizam o culto ao único Deus soberano, bondoso, misericordioso. Deus nessa hora está rindo de ti. Sabe por quê? Porque um dia essas coisas que fazes, hoje vai ser revelada no seu julgamento amanhã e colocada diante de ti. Deus assim irá rir de ti ali naquele momento. E saberás que assim como disse Jonathan Edwards, em um sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele para retratar a posição pecaminosa do povo, ele disse assim: a boca do inferno ela está aberta para lhe tragar. E o motivo de não ser agora é porque não chegou a vossa hora. Mas quando os vossos pés resvalar, escorregar, nem a gravidade irá sustentar a cada um de vós. Eis uma gota original do veneno, instilada como gota das serpentes, picando uma mão, aí ela vai entrar pelas veias, se espalha por todo o corpo, até sufocar o espírito vital. Deus zombará deles. Aquele que está cuspindo contra os céus, receberá no seu rosto o que cuspiu. As indignidades que você cometeu contra os ministros espirituais de Deus permanecerão no pó quando você passar contigo ali, com as cinzas do seu corpo. Mas um dia irão se levantar contra a sua alma, lá no juízo diante de Deus. Aquele que habita nos céus. E está bem claro que o Senhor está muito acima de toda maldade e poder desses povos. O Senhor vê todos os enredos, encarando-os com desprezo. O Senhor é de poder onipotente, podendo fazer o que quiser com seus inimigos. Como diz em Salmos 115:3, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Faraó, na sua posição, até imaginou, dando ordem, poderoso, forte, ele imaginou que afogando os bebês israelitas do sexo masculino, ele iria encontrar um meio de apagar o nome de Israel da terra. Iria ali acabar com o povo chamado de Deus. Mas durante esse mesmo tempo que ele se propôs a fazer isto,
a sua própria filha, no seu próprio palácio, deu uma educação magnífica a Moisés, aquele que viria a ser o libertador dos israelitas, do povo de Israel. Pergunto aos irmãos, Deus não estava rindo de Faraó? É curta a alegria dos ímpios. É muito curta, pois colocaram a cabeça do Deus de Dagol de volta no lugar. Os filisteus colocaram a cabeça ali do Deus ali e agora está tudo bem, está tudo certo. Mas Deus cortou a cabeça e também as mãos desse ídolo, não lhe deixando inteligência para orientar e nem poder para subsistir. Deus estava rindo naquela hora daquele povo. E não julguemos as obras de Deus até o último ato. Basta, de repente agora, um sorriso vindo dos céus, para que venha sobre você o que Deus tem preparado. É deplorável a situação hoje e o comportamento de muitos ímpios. Tomemos alento espiritual e andemos como o salmista andava, com o cálice transbordando, ou seja, o coração dele transbordando. Ele sabia que não podia correr muito, ele sabia que não podia parar, mas ele sabia que tinha que ir no passo, no momento certo, para que não esvaziasse o seu cálice, para que não perdesse nenhuma gota, mas ele ia passo a passo na vontade de Deus. Assim nós dizemos, não é muito depressa e nem muito devagar, mas segundo a vontade do nosso Deus. Deus definiu todas as coisas para os seus escolhidos. E Deus não irá deixar acontecer nada sobre aquele a quem Ele escolheu, porque assim Ele o guarda como a menina dos seus olhos.